metabolização do benzeno? Aquela sopa de letrinhas que vocês vão ver em cima das setinhas, ó, CYP2E1, não é isso, velho? CYP2E1 é uma enzima. É uma enzima, é um conjunto de enzimas que metaboliza quase a maioria dos agentes tóxicos que a gente tem contato, tá? Então, quem produz mais, oba, e quem produz menos, vai metabolizar, mas vai metabolizar um pouquinho menos. E aí, então vamos lá. Metabolizou, ele vai virar aquele bonito epóxido ali que está no meinho. Deixa eu ver se a minha... tanto faz. Ele vai ali para o óxido de benzeno, que é aquele que tem um triangulinho com oxigênio, e daí começa a se ramificar, tá? Então, esses que tem bolinha vermelha são... já é um produto final da metabolização do benzeno. É final por quê? Porque eles já são hidrossolúveis e aí eles já vão embora pela urina, tá? Já estão prontinhos para ir embora pela urina. Não significa que eles sejam do bem, eles não são inócuos, tá? Eles produzem uma causa na gente. Antigamente, alguns anos atrás, essas três substâncias, eram considerados os biomarcadores para exposição ao benzeno. O que é um biomarcador? É alguma coisa que eu tenho capacidade de medir e que tem relação com a exposição que eu tenho. Então, eu respiro benzeno, não importa quanto está no ar, eu respirei. Passou pelo meu organismo, eu metabolizo, e uma parte do que eu metabolizo vai embora pela urina, pelas fezes também, pelo leite, se for uma mulher que tenha filhos, pelo suor também, pela expiração também. Mas é mais fácil medir na urina, tá? Então, esses três eram usados. Só que a ciência evolui e a gente percebeu que tem coisa melhor para medir. Aí, agora, hoje em dia, a gente mede aquele carinha ali da ponta, que é o ácido transmucônico, e esse de cá, que é o ácido fenilmercaptúrico, tá? Nisso, temos um alerta aqui para eu dar para vocês. O que significa? A NR7, não sei se vocês sabem, é a norma regulamentadora que diz quais são os biomarcadores que eu vou medir, que eu vou examinar em cada exposição. O que a NR7 falava até 2021? Falava que a gente, para exposição a benzeno, tinha que medir ácido transmucônico, que o apelido dele é ATTM. Só que o ATTM, ele não é metabólito só do benzeno, ele também é metabólito do ácido ascórbico. Ácido ascórbico, para quem não tem tanto conhecimento de química, está em todas as comidas ultraprocessadas. Então, é uma forma de mascarar o resultado, porque eu podia ter um ATTM alto e não está exposto a benzeno, eu podia ser uma comedora de comida ultraprocessada sem nata, tá? Então, ele não é o melhor dos biomarcadores. Desde 2006, doutora Arline Arcuri brigou muito, foi uma das pessoas que mais brigou nesse sentido, para incluir como biomarcador o ácido fenilmercaptúrico, que é metabólito apenas do benzeno. Então é esse que eu quero que meça, não a TTM. Só que eu vou contar um segredo para vocês. É muito mais barato e muito mais fácil fazer a TTM. O fenilmercaptúrico dá mais trabalho e é muito mais caro de fazer. Por que eu acho importante falar isso para vocês? Porque a nossa NR7, ela fala ou. Então, a pessoa pode medir ou a TTM ou o fenilmercaptúrico. E o que seria o ideal? Um E enorme. Eu quero que meça os dois, um e outro. Vamos medir tudo que puder, porque esses dois eles são úteis e eles podem complementar um quadro
que junto com outros fatores, sozinho isso aí não me diz nada, tá? Então eu preciso de série branca, eu preciso de série vermelha para poder montar a interpretação dos resultados. Me chamava a atenção, era exatamente o momento que a gente estava vivendo, porque essa pesquisa ela ocorreu entre os anos de 2011 e 2015, que é justamente o período do golpe do Temer, o impeachment da Dilma e uma mudança, né, que a gente passa a ter no cenário, né, dessa indústria, com a Operação Lava Jato, com o desmonte da indústria do petróleo, com uma tentativa, né, de desmonte da própria Petrobras e, consequentemente, impactando a todo o círculo, né, o circuito em torno da Petrobras, dessa indústria. Então, a pergunta que eu fazia era isso: até que ponto esse momento que nós estamos vivendo seria o causador desse impacto tão direto na vida desses trabalhadores? E eu trabalhei com o conceito de saúde, que é um conceito que é apontado pela professora Edith Seligman, que é também uma pesquisadora em saúde do trabalhador, em que ela coloca a questão do processo, né, saúde e doença. Ela ressalta que dentro dessa concepção, isso permite a gente entender as determinantes e condicionantes das formas individuais e coletivas de se adoecer e morrer. E que grande parte desses determinantes, eles estão direta ou indiretamente relacionados à desigualdade econômica e à questão de direitos. Então, dentro desse conceito, eu entendo que é possível se pensar desses impactos na vida do trabalhador e o quanto que isso pode contribuir Aí, nesse plano de negócio, 2025, 2019, ela espera gerar aqui, assim, ó, de caixa operacional, algo ali um pouco superior a 200 bilhões de dólares, tá? E aí aqui está mais ou menos como que ela pretende distribuir isso, né? E aí ela coloca ali, ó, investimento 80, 85 bilhões, dividendos 45 a 55 bilhões, e detalhe, isso daqui é segundo a fórmula, tá? Então, na verdade, isso daqui não é uma decisão da empresa no sentido, queremos dar tanto. Não, ela já tem lá um cálculo, né, de acho que é 25% do fluxo de caixa que ela paga em dividendos, isso está colocado lá, então esse é o resultado meio que dessa conta em cima disso daqui, né? Agora, tem aqui os 5 a 10 dividendos, 5 a 10 bilhões de dólares em dividendos extraordinários, que ela coloca aqui meio que assim, ó, a gente pode dar isso a mais. E isso daqui aí é decisão da empresa. Isso aí, enfim, acho que é o próprio SEAC, enfim, tem que aprovar essa distribuição. Claro que eles têm lá alguns, eu estava falando, precisa ter um corte lá, precisa ter pelo menos 6 bilhões de fluxo de caixa livre, uma coisa assim. Enfim, eles têm alguns critérios, mas isso daqui é mais... vontade mesmo. É vontade mesmo. Vontade mesmo. Enfim. E aí tem também tanto com arrendamento, que aumentou bastante. Mas o que eu queria chamar... O que seria esse arrendamento? Então, arrendamentos aqui, se eu não me engano, aí eu precisaria só conferir certinho. Mas isso daqui eu acho que entra várias coisas, tá? Com várias despesas de aluguéis, né? Enfim. E eu tenho, minha dúvida aqui é se os afretamentos... Estou pagando sonda, isso é arrendamento, isso é arrendamento. Isso aí. Os maiores custos aí são os afretamentos mesmo. Então, minha dúvida é se os afretamentos entram, eu acho que 90% disso aí são os afretamentos. Então, aí os afretamentos estão aqui. O que eu queria chamar a atenção aqui, que isso aqui é mais ou menos o que a empresa está pensando, vamos gerar tanto e vamos distribuir dessa maneira, né? Que olha o que aconteceu, olha as premissas da empresa aqui. Isso, alguém tinha perguntado isso, né? Ela está considerando que nesse ano o preço do barril de petróleo tivesse 83 dólares o barril de petróleo.
que a taxa de câmbio tivesse R$5 o dólar. Tá? Isso daqui, assim, totalmente fora da realidade atual. Assim, né? Não estou nem assim, fazendo um julgamento de quem fez, mas é o fato. Assim, hoje, com tudo que aconteceu, falando, o preço do Brent está a $64, né, o barril. A taxa de câmbio ainda está em 5,50, 5,60, né? Caiu bastante, mas não está em 5,30 e pouco. 5,30 e pouco? Ó, caiu bastante. Mas não está em 5. Isso aí ela coloca sensibilidade. Então, para cada $10 do barril que dá de diferença aqui, são $5 bilhões de efeito. Né? E para cada 50 centavos na taxa de câmbio, é $1 bilhão de efeito. Ou seja, só aqui já tem 11 bilhões, uns 11 bilhões de efeito negativo nisso daqui. Então, aí dá para entender essa questão da austeridade, entendeu? O cenário mudou, a gente esperava a geração de caixa operacional que seja tanta, só que como o Brent está lá embaixo e o dólar está lá embaixo, pelo menos já tem uns 11 bilhões a menos aqui. E aí, mas a empresa está pensando, arrendamento não dá para mexer muito, né? A despesa financeira também não. Né? Os dividendos eles dão uma ajustada automaticamente, esse daqui. O fluxo ou ela vai então, se quisesse manter, né, diminui o investimento, ou corta os dividendos, né, os extraordinários. Então, vão diminuir a margem do dividendo extraordinário, vamos diminuir o investimento. Ou então, vamos cortar custo. Então, sim, isso aqui colocando, só que é aí que está esse discurso da Magda, acho que é daqui, entendeu? Mudou essas duas coisas aqui, isso afeta a geração de caixa operacional, afeta todo o planejamento da empresa. Basicamente aqui o que ela tem para mexer é dividendo extraordinário e investimento, mas não quer cortar investimento, porque aí governo Lula, entendeu? É para investir, está com esse projeto, tem que tocar as coisas, então vai mexendo no dividendo extraordinário, mas aí o mercado. Aí ferrou, dividendo extraordinário. Aí tem que romper, né? E custo interno da empresa. Então, vamos cair para cima do custo interno da empresa. É o quê? Vamos cair em cima de contrato, vamos cair em cima de custo, de despesa. Isso é aqui falando sobre inclusão política, que eu achei que congregou vários depoimentos, várias possibilidades de perspectivas para se pensar tanto a transformação brasileira, como a transformação da educação, como a transformação das relações humanas no Brasil hoje. Sociais que implicam, né, relações de trabalho, relações políticas, relações principalmente entre pessoas em relação a uma construção de um mundo melhor. Muito maravilhosa. A mesa foi ótima, a gente falou muito sobre inclusão na indústria do petróleo, como é difícil, né, a gente incluir PCD, incluir as mulheres, incluir todos os grupos minoritários, e foi muito enriquecedor essa conversa que a gente teve com outra professora da UF, com petroleiros também. E aí estou à disposição, eu sou diretora-geral do IFE Macaé. Hoje foi muito bom, foi um dia de muito aprendizado para mim, e eu queria me colocar à disposição o dia que vocês precisarem para a gente continuar as conversas, que isso é uma pauta muito importante para a gente também. Os mais vividos nos planos de saúde. Quando a gente olha todo mundo, aqui a gente tem a frequência de utilização de um lado, todos os planos, só as autogestões, e aqui o custo dessa utilização, e ela está separada por faixa etária. Está bem pequenininho, mas aqui é 0 a 18, né? O 60 a mais ele começa aqui. E aí ele mistura 60 mais ad eterno, né? Vamos passar do 100 aqui. Vejam que no caso da autogestão, você vai ter mais frequência de utilização dessa faixa etária e mais custo per capita. Aqui o custo médio per capita dessa faixa etária é 4,982, ali é 7,686. Utiliza mais. E veja bem que a proporção no aumento da frequência é menor do que no aumento do custo, né? De fato, não só se utiliza mais, mas se gasta muito mais. Isso é problema, é desequilíbrio financeiro,
ou isso aqui é sucesso do plano, é o nosso futuro, é a nossa vitória, é a nossa conquista. Eu acho que é a segunda opção. Isso aqui é uma conquista nossa. Demanda ajustes financeiros e debates sobre sustentabilidade financeira dos planos, sem sombra de dúvida. E nós não temos medo de fazê-lo. Agora, imaginar que isso aqui é um problema, eu acho que não. Eu acho que é uma vitória nós termos planos que inclusive são tão melhores em termos de... Para quem ultrapassa os 60 anos, eles são tão melhores que os de mercado, que você usa mais, gasta mais, portanto você está mais saudável e você provavelmente vai viver mais do que quem está aqui contando as moedas e se limitando na utilização, muito provavelmente por conta do alto custo que cada utilização provoca. Mais um. Então, nas autogestões, a gente tem 27,5% de beneficiários na faixa aí dos 60 mais. Desses, 5,2 já são 80 mais. 80 mais é uma faixa praticamente inexistente nos demais planos, né? Por conta do custo que isso gera. É impagável para a grande maioria das pessoas. Na média geral do setor, tá aqui, na média geral do setor, 2,7 é 80 mais e só 14. Então, enquanto a gente tem 27,5, o setor tem 14,9. E nesse dado aqui de geral do setor, estamos nós somando, ajudando a soma. Porque é todo mundo junto, não é excluindo a gente, né? Então, essa proporção de idosos na autogestão é quase o dobro da média do setor. Tem uma diferença de 2,6 pontos percentuais. E, em termos relativos, isso representa cerca de 85% a mais de idosos nas carteiras de autogestão, comparada à média de todas as operadoras. Repito, isso é uma vitória das autogestões. É uma vitória dos trabalhadores beneficiários de autogestão poderem ter sua assistência médica garantida na aposentadoria, e a nossa luta tem que estar focada nisso.